Boa noite, turma. Hoje vamos falar sobre coma, né? Coma nada mais é do que um sono profundo, um estado de inconsciência que pode durar mais que 6 horas, né? Em que uma pessoa ela não consegue despertar, não responde normalmente a estímulos dolorosos, nem som, carece de um ciclo de vigia normal e não inicia ações voluntárias em uma situação em que o indivíduo está entregue, né? Ele está em coma, ele não tem resposta de reflexos, ele não tem resposta a estímulos e é um indivíduo que precisa de ajuda, né, em unidade de terapia intensiva imediatamente. Quais são as causas desse coma? Quais são as causas do coma? Ele é causado pela perturbação desse nosso funcionamento cerebral, devido a traumas, acidentes, quedas, traumas crânioencefálicos, onde eu tenho esse acometimento da região craniana, né? E acometimento também da região encefálica, acidentes vasculares cerebrais, que são os AVCs, os AVS. Tumores, os tumores eles causam cânceres e muitas das vezes pegam as famílias desprevenidas, né? Porque nem sempre que eu tenho um paciente em coma por conta de um tumor, esse paciente ele vem em tratamento de um tumor. Muitas das vezes você é pego de surpresa. Distúrbio metabólico também pode levar o indivíduo a coma. Envenenamento, hoje em dia com essa situação que nós já conversamos inúmeras vezes de tentativa, né, de autoextermínio, então o envenenamento ele traria uma certa importância, né? O indivíduo, quando ele tenta o autoextermínio, ele pode entrar num estado de coma, né? Envenenamento e também situação de asfixia, isso é bem grave, tá? Qual é a classificação de coma? Coma 1. Corresponde a um torpor, né? O paciente ele está sem resposta, o corpo está torporento, o corpo ele não responde a estímulos, né? O coma 2 corresponde a um coma leve, em que pode haver despertamento. Coma 3 corresponde a um coma profundo. Coma 4 corresponde a um coma classificado como morte cerebral. Então tem 4 estágios de coma. Que é o torporento, né? O paciente ele não tem resposta, porém ele não está num estágio tão avançado. O coma leve, o coma profundo, que já é um estágio mais avançado, e a morte cerebral. A avaliação do coma é feita através da escala de Glasgow. A escala de Glasgow já foi apresentada a vocês, eu acho que eu até já entreguei ela impressa, né? Se eu não me engano. É uma escala que ela vai fazer a avaliação neurológica do meu paciente, né? E é uma escala que tem uma grande importância, tá? Principalmente em situações de emergência ou de coma de instalação, onde esse indivíduo ele é induzido, né, à situação de coma. A avaliação súbita permite ao médico basear as suas medidas terapêuticas junto ao protocolo de tratamento ao paciente, né? E com isso ele vai sabendo a evolução, se esse paciente vai ter uma grande piora, se esse paciente vai ter um estado de melhora, tá? A profundidade do coma pode ser classificado por diversas escalas, onde o avaliador, através da padronização da escala, examina e quantifica o grau de coma, desde uma leve confusão mental até um estado profundo de coma. E aí, se vocês se recordam, nós temos a escalinha de coma que tem um score. O score dele vai de 1 a 6, e aí você precisa entender que em abertura ocular eu tenho da numeração de 1 a 4, em resposta verbal eu vou ter a pontuação de 1 a 5, e em resposta motora eu vou ter a pontuação de 1 a 6, totalizando 15 pontos no máximo, total mínimo, né? São 3 pontos, e a partir de 8 pontos eu preciso entubar o paciente, tá? Então, na abertura ocular, se ele tem resposta espontânea, eu vou pontuar como 4. Se ele responde ao estímulo de voz, pontuo como 3. Se a abertura ocular vai ser respondida com o reflexo de dor, e o reflexo de dor mais utilizado é aqui, ó, na região escapular, na região da cintura escapular, na região clavicular, né, o ossinho da clavícula na cintura escapular. Então eu faço com 2 dedinhos uma pressão, essa é uma região que causa uma dor acentuada, se você fizer aí agora você vai perceber, e esse seria o estímulo de dor, tá? E a unha também.
E se não tem nenhuma resposta, chamei, né? Se espontaneamente ele tá alerta, recebeu 4. Se eu chamei, ele me respondeu, eu dou 3 para ele. Ele não tá tendo resposta, mas eu chamo, seu João, ele responde, ele olha, 3 para ele. Se eu chamo e ele não tem resposta espontânea, chamei, não respondeu, eu faço estímulo de dor, vou dar o número 2 para ele. Se ele, infelizmente, não tem resposta alguma, ele vai receber 1. Na resposta verbal, eu preciso saber se ele está orientado. Se você pergunta para ele o nome e o dia e ele consegue te responder, paciente orientado. Se você pergunta para ele o seu próprio nome e o dia que ele está e ele não consegue te responder ou está confuso, te responde, hoje é sexta, né? Ele te responde terça-feira, dia 3 de março. Confusão. Vai ter a pontuação 4. Palavras inapropriadas. Você pergunta, seu João, seu nome e a data. Maria Chiquinha. Poxa, inapropriado, nada a ver, né? Então, ele vai ter a pontuação 3. Palavras incompreensivas. Você fez a pergunta e ele te respondeu e você não conseguiu compreender, pontuação 2. Nenhuma resposta, pontuação 1. No score da resposta motora, quando ele obedece a comandos, levanta o braço direito, desce o braço direito, pontuação 6. Localizador, fez o estímulo de dor, fez o estímulo de localizou, tentou tirar o membro? Resposta 5. Movimentos de retirada, resposta 4. Flexão anormal, hiperflexão, resposta 3. Extensão anormal ou hiperextensão, resposta 2. Nenhuma, resposta 1, tá? Então, eu tenho um total máximo de 15, mínimo, coma profundo, 3. A partir de 8, eu preciso entubar. Entendendo que quando o paciente está em 3, ele está em coma, podendo já ser classificado como o paciente morte cerebral, tá? Porque ele não teve resposta nenhuma, estímulo nenhum, vamos entender? De 3 a 6, coma profundo, 85% da probabilidade de morte. E se esse indivíduo retorna desse coma profundo, ele tem uma grande possibilidade de retornar vegetativo. De 7 a 10, ele entra num coma intermediário, ok? De 11 a 14 é um coma leve e 15, normalidade. E aí eu preciso ver as avaliações pupilares. Eu tenho a forma simétrica, e a simetria e a reação, tá? Tipos de pupilas isocóricas. Eu vou passar vídeos, por isso que hoje eu optei pela apostila. Eu vou passar alguns vídeos para vocês assistirem, eu vou ir aos poucos e ir botando os materiais complementares para vocês entenderem todo o processo que eu estou explicando, ok? A gente está em coma, estou falando das pupilas, estou falando de estímulo de dor, estou falando da classificação de Glasgow e vocês vão assistir alguns vídeos complementares falando sobre esse assunto, combinado? Isocórica. As pupilas, elas se apresentam normais, sem sinais de trauma cerebral, tá? Anisocóricas. Provável lesão cerebral. Lado inverso da pupila dilatada. Lado inverso da lesão. Se ele tem uma pupila dilatada na região direita, a lesão provavelmente é no lóbulo esquerdo. Se ele tem uma pupila dilatada do lado esquerdo, a lesão do lado direito, ok? Midríase. Provável lesão de ambos os lóbulos cerebrais. Ambos os lados do cérebro, né? E aí eu tenho uma morte cerebral. Miose, provável choque anafilático. Overdose, intoxicações graves. Então, eu vou entregar isso tudo para vocês em vídeo. Escala de Ramsay. Além da escala de Glasgow, você tem a escala de Ramsay. Para que serve essa escala, né? Sedação faz parte integral da rotina das unidades de terapia intensiva, por reduzir o desconforto, a ansiedade associados a esse ambiente. Vamos entender que o ambiente de UTI não é um ambiente 100% agradável. Então, muitas das vezes, o paciente é sedado dentro da unidade, né? Ela vai diminuir a resposta ao estresse, ansiedade, promove amnésia em eventos desagradáveis. Isso é bem favorável, principalmente no momento, né? No momento ali, dependendo do procedimento, é necessário, tá?
aumento da tolerância ao suporte ventilatório e facilita os cuidados de enfermagem no procedimento lá da UTI. Aí eu tenho a escalinha de Hansen. Pontuação de grau 1 a 6, score 1 a 6, nível de atividade. No grau 1, ele está combativo, violento, risco para a equipe. No grau 2, conduta agressiva, puxa ou remove tubos ou catéteres, agressivos verbalmente. No grau 3, ele tem movimentos despropositados frequentes e briga com o próprio ventilador, tá? No grau 4, é intranquilo, ansioso, sem movimentos vigorosos ou agressivos. Grau 5, ele está em alerta ou calmo, o paciente está em alerta ou calmo. Grau 6, sem resposta, estímulo verbal ou físico. Essa escala, gente, ele vai regular o nível de sedação. O paciente mesmo sedado, ele pode ter algumas respostas. Se ele está sedado, está alerta, mas está calmo, ele tem o grau 5, tá? Agora, se ele está sedado, mas está combativo, violento e é um risco para a equipe, ele precisa ser reavaliado, tá? Ao nível de sedação. Bem, paramos por aqui, que já tem conteúdo pra caraca. E daqui a pouco eu vou passar o material de apoio e a gente vai falar sobre morte encefálica. Beleza? Até!